quero convidá-los, neste momento, a gente fazer Curve a sua cabeça, vamos fazer agora uma oração, pedindo a aplicação da palavra do Senhor em nosso coração. Agora nós vamos introduzir o tema que temos começado na ceia e vamos orar neste momento para que o Senhor nos abençoe. Pai querido, estamos aqui na Tua presença maravilhosa e poderosa, Senhor, uma noite onde está reservada para uma experiência profunda contigo, Senhor, aonde o Senhor está nos falando a cada dia, a cada instante, e creio que esta noite será uma noite também marcada, Senhor, onde o Senhor irá ministrar os corações que aqui estão, a todos aqueles que precisam, Senhor, ouvir esta palavra, e todos aqueles que precisam também, ó Senhor, ser edificados com esta palavra. Meu Deus, abençoe, quebre todas as barreiras e todos os impedimentos, e assim, Senhor, que esta palavra ache guarida em cada coração, e hoje seja uma noite muito abençoada para todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus amados, antes da gente abrir o texto, nós estamos ministrando sobre o tema os grandes feitos de Deus, ou os feitos grandiosos de Deus, que começamos na ceia. Esse tema, ele vem na continuidade de outros, da reconstrução, que passamos um mês ministrando sobre reconstrução, né, da continuidade do reino de Deus. São temas inspirativos à nossa fé e que fala diretamente dos atos de Deus, dos atos soberanos de Deus. Sobre os grandes feitos de Deus, nós estamos dividindo, porque é tão rico o assunto que eu não sei se a gente vai conseguir fechar nesse mês para na ceia abrir outro tema, mas é muito rico. Nós estamos abordando aqui, querido, tudo o que Deus faz por nós e como nós participamos nisto. Como é que nós damos resposta para Deus? Como é que nós usufruímos? Como é que nós compartilhamos? Como é que nós contribuímos nisto? Então vamos fazer uma reciclagem simples e rápida. Os irmãos observem que logo na criação, com aquela forma tão grandiosa de Deus, começa então o paraíso do homem. Deus coloca o homem num paraíso. Tudo ali muito perfeito, tudo muito grandioso. E aí vem a queda. Então desde a queda, também foi uma queda grandiosa, né? Então Deus vai fazendo outros atos e outros feitos, outras ações, para trazer o homem de volta, para restaurar o homem, para colocar o homem no trilho, no lugar onde Deus quer. Então o propósito de Deus, por mais que Satanás tentou interromper, ele não consegue. Então Deus, ele tem um propósito, e esse propósito é continuado. E aí Deus vem fazendo ações. Houve uma fase, que foi a fase diluviana, né? E essa fase diluviana fez uma limpeza na terra, e então a partir dessa fase pós-diluviana, começa então ali a revelação de Deus a um homem chamado Abraão. E ali Abraão, ele recebe uma incumbência de Deus, né, para que pudesse ser um instrumento de Deus para a humanidade. E aí então começa, de Abraão, daquele período, até a aparição da nação de Israel, então Deus faz grandes obras. Então aqui a gente não vai, aqui é só para a gente introduzir e refletir sobre essas grandes obras de Deus. São tantas que a gente vai pegar só pontos mesmo bem rápidos para trazer a nossa memória, né? Então até Israel, da promessa a Abraão feita, até ela se cumprir em Israel, se tornar uma nação em Israel, passaram-se muitos anos, mas Deus fez grandes obras, como por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, não é? Quando Deus ali também, vamos começar por quando o nome de Jacó é mudado, quando Jacó é transformado, de um homem usurpador, é transformado em Israel, ali começa, né? Ele já sendo neto de Abraão. Depois disso, através dos seus filhos, ali começa aquela descendência chegando ao Egito, e ali no Egito vem uma terrível escravidão, e então aquilo Deus traz uma ação que foi aquela de videcer
por causa da aflição do seu povo e promover a libertação do cativeiro. Então, nesta fase aí, até chegar a Moisés, nós vimos 3 homens proeminentes: Abraão, Jacó e Moisés, para esse desfecho dos propósitos de Deus, dos grandes feitos de Deus. Outros aí foram muito usados. Eu estou pegando 3 nomes só para servir de exemplo, não é? Então, Abraão, aquele que Deus disse que todas as famílias seriam abençoadas. Jacó, que recebe o nome de príncipe de Deus, que vira uma nação, e esta nação em cativeiro recebe um homem chamado Moisés, que também de príncipe ali do palácio de Faraó, se torna um príncipe de Deus para libertar o povo e rumo àquela jornada no deserto. Só nessa primeira fase a gente vê esses grandes feitos de Deus acontecido. E aí vai começar muitos outros feitos no deserto. O Salmo 126, nós vemos que é um salmo de cativeiro, o povo dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, porque em meio a cativeiro Deus fez um grande feito e trouxe aquele povo na restauração. Então, terminada essa fase aí do Moisés, vem a fase agora da terra prometida. A terra prometida agora conduzida por Josué. E Josué, levando esse povo à terra prometida, né, introduz um tempo chamado tempo dos juízes. Então aqui eu vou destacar mais outro período de grandes feitos. Josué, o homem que é usado por Deus daquela forma tremenda, introduz o povo à terra prometida, onde Moisés termina, Josué continua, e aí depois vem o tempo de juízes, aonde eu quero destacar mais 2 pessoas, mais 2 juízes, somado com Josué, que foram Gideão e Samuel. Nesta fase, mais uma fase também de muitos e muitos anos, Deus fazendo os grandes feitos, Deus ali derrubando muralha de Jericó, Deus ali envergonhando gigantes, Deus fazendo proezas por meio dos juízes, entre eles estava Sansão. Eu estou pulando aqui Sansão só para citar pontos bem focados com esse tema, né? Então, mas Josué, Gideão e Samuel são 3 nomes muito destacados nestes grandes feitos de Deus desta fase. Se você pegar o perfil de Josué, o que ele fez no tempo de Moisés, o que ele ficava no pé do monte, no pé do tabernáculo, o que ele fez ali quando olhou para o sol, que estava ali a declinar, e ele precisava daquele sol para a batalha, e ele disse: sol te detenha, e o sol parou por quase um dia. Homens nesse naipe. Depois Gideão, que o homem tão simples, desacreditado, com tantos problemas interiores, se tornou um instrumento para uma vitória que não tinha explicação humana, pela quantidade esmagadora do exército inimigo, do que já vinha acontecido. Então, de uma tragédia enorme, apenas 300 homens vencendo quase 1 milhão de soldados. Não tem explicação. Grande feito de Deus para mostrar como Deus é Deus e que Ele está dentro do controle da nossa trajetória, separando e chamando pessoas. E nós vimos então, no desfecho desse período, temos então Samuel, juiz, sacerdote e profeta. 3 ministérios em um único homem. O homem que sai de uma fase de juízes e entra, Deus o usa para introduzir a fase do reino, onde Israel sim se torna uma nação agora, um reino, onde vem o rei Davi, começa com Saul, vem o rei Davi, e assim esses 3 homens marcam esta fase. Homem separado com um perfil tão importante para que o propósito de Deus, os feitos de Deus fossem consumados. E depois então entra essa fase de reino. É um pouco de história, mas tem a ver com esse tema, é importante a gente compreender. Então entra aquele homem segundo o coração de Deus chamado Davi. E Davi nessa fase do reino, que vai Israel até o momento do cativeiro, a fase do reino, Davi sendo destaque. Eu destaco aqui 2 personagens, são muitos, eu podia falar de Josafá, aquele que em um episódio
não é? Levou o ministério de louvor, essência da glória, em vez de levar o exército, não é? Levou o ministério, essência da glória, para louvar na frente do inimigo, e o inimigo foi derrotado por louvor, não foi por armas, mas sim pela arma de louvor. Mas foi um feito. Mas estamos falando de pessoas que tiveram ministérios que foram impactantes, como Davi. E o outro que nem imaginava que podia ser usado por Deus, quando Israel já tinha se destruído o primeiro templo, já era agora destruído esse templo e o povo estava em ruína. Então Deus levanta um homem chamado Neemias. Então, desse período dos reis, eu destaco aqui 2 nomes para a gente poder só trazer um pouco do entendimento do que é os feitos de Deus. Davi, não precisa explicar, né? Quanto que Davi foi usado por Deus, e Neemias, um homem que Deus usou o seu perfil para ser um reconstruidor. Foi o nosso primeiro tema, né? A continuidade do reino de Deus, baseado na vida de Neemias, do seu ministério, de reconstruir um mundo em ruínas, de ser usado por Deus, estando numa posição alta, elevada, e de assim se colocar em meio ao perigo, em meio ao caos, a um povo que estava deprimido, um povo que estava sem crer em Deus, um povo que estava derrotado, né, dilacerado em todas as épocas. Neemias foi aquele homem que não somente reconstruiu os muros, mas reconstruiu a vida espiritual daquele povo, a sua motivação, a sua visão de Deus, e assim pôde levantar aquele povo para continuar crendo no mesmo Deus, porque a tendência é sempre, quando as coisas estão ruins, se coloca para Deus a culpa, e aí eu me desanimo com Deus, eu deixo de andar com Deus, eu deixo de fazer alguma coisa para Deus, porque tudo está mal ao meu redor, e o culpado é Deus. Ninguém joga a culpa para o diabo, ninguém quer jogar a culpa para o inimigo, quer jogar a culpa para Deus. É como se Deus fosse o malfeitor, e nós sempre somente as vítimas, e Satanás até é protegido algumas vezes. Até às vezes nas orações as pessoas reclamam de Deus, mas ali Neemias fez o povo entender, e aquela ruína toda, aquele desastre todo, aquele caos todo, aquela tragédia horrível, sabe, irmãos, aquelas mulheres forçadas, o templo incendiado. Imagine um templo incendiado, o templo do Senhor consagrado, os utensílios do Senhor queimados, levados, o muro de Jerusalém, símbolo, né, da proteção de Deus e do quanto que era invulnerável, invencível, tudo virou pó, pedra queimada. Imagina isso. E o homem estava lá, Deus usou, em 52 dias, tudo estava reconstruído. Grandes feitos de Deus. Daí nós entramos na fase do cativeiro, o cativeiro vai tomando prosseguimento, e agora chegamos a Cristo, aonde vimos o maior feito de Deus para resolver o maior dos cativeiros, cativeiro da humanidade. Morrendo ali na cruz, o grande feito de Deus, de dar agora o seu filho, de dar agora o seu único filho, e levá-lo a ser obediente numa pior das mortes que poderia acontecer, a tragédia do Calvário. Sabe, não tem nenhuma explicação a gente querer explicar como que um homem sem pecado, sendo Deus, ele se colocou naquela condição. Isso não tem explicação. Paulo chega a dizer que isso era uma pregação louca, falar da cruz, onde um homem estaria nos abençoando, morrendo com bandidos marginais no lugar dos piores malfeitores. Então você diz, a pregação da cruz é loucura para o quê? Para os que perecem. Para nós, é o poder de Deus. Mas não havia explicação. As pessoas diziam, como é que eu vou seguir um homem que morre com malfeitores? Não dava, porque ele explicava exatamente isso. Se você quiser entender este ato de Deus com a tua mente, você nunca será um convertido. Querer entender as coisas de Deus da forma humana, não conseguimos nos converter. É loucura para os que se perdem, mas para nós, povo de Deus, é poder de Deus. Foi naquela cruz que o poder de Deus veio para
envergonhar, para destruir, para anular a legalidade de Satanás sobre o homem. Amém? Teve alguém aqui que aproveitou isso? Teve alguém aqui? Teve? Quem pode aplaudir esse ato de Deus aí? Diz que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse foi sem dúvida, o maior feito de Deus. Não parou por aí não, depois da ressurreição de Jesus, não é? Vem Pentecostes. Estou falando dos feitos de Deus para chegarmos na igreja, em nossos dias. Então Pentecostes veio aquele impacto, veja que Deus, ele faz impacto. Um vento impetuoso, enche a casa, pessoas de todo mundo estavam naquele lugar, na cidade de Jerusalém, e aquele mover aconteceu poderosamente, e ali então o Espírito Santo chegando do céu para ficar com a igreja, e o Espírito Santo é que está conosco até hoje, irmãos. E Benny Hinn escreveu um livro tão maravilhoso que diz, Bom Dia Espírito Santo. Ele entendeu isso, que ele passou a se relacionar com o Espírito Santo como um colega mesmo, né? Bem-vindo, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo. Senta comigo, Espírito Santo. Pastor Chu, na época ainda era Paul, né? Ele também teve essa intimidade com o Espírito Santo, de ele pedir que o Espírito Santo sentasse com ele, né? Dividisse o microfone com ele, e assim, queridos, o entendimento desse poder sobrenatural na pessoa do Espírito Santo de Deus está conosco, né? Está conosco. Então aquilo fez a diferença. A igreja, então, neste poder, consegue avançar, consegue enfrentar os grandes desafios do Império Romano. Mas então, ali nós vemos que, num determinado momento, a igreja começa a cair. Mas nesse período, nós temos de novo destaque desses feitos de Deus, o Espírito Santo. Nós temos agora os apóstolos que dão continuidade, e por meio dos apóstolos e dos seus discípulos mais próximos, Deus começa a fazer coisas estupendas na humanidade. Chegando nos lugares aonde o evangelho era impenetrável, através dos apóstolos e missionários, onde também é alcançado o nosso querido irmão Saulo, que se transforma no Paulo. E então, temos esses destaques. A igreja, não se preocupe não, que parece que a pregação maior tempo vai ser da introdução, viu? A igreja, então, mais na frente começa a cair. Vem o período de trevas da igreja, ela decai. Fica quase 1.500 anos nesta fase das trevas. Teve a participação ali dos pais da igreja, isso aí é um assunto mais histórico, né? Mas o que acontece? Nós então, Deus, nos seus feitos, nos seus propósitos, como não param, tempo grande, uma igreja romana, uma igreja que saiu da palavra, mas Deus não perdeu ali o seu foco, o seu propósito. Deus levanta então o mover da reforma protestante, trazendo um homem como destaque. Entre os demais que participaram, nós tivemos Lutero, o homem que enfrentou a morte, enfrentou uma grande perseguição, lutando praticamente sozinho ali, para declarar os cinco só a Escritura, somente a fé, somente a graça, né? Então, Lutero declarando aquilo e traduzindo a palavra de Deus para que o povo conhecesse a verdade. Foi muita guerra, Deus usando, e assim os moveres então foram acontecendo da reforma, até então, meus queridos, estamos chegando até nós. Vem agora os moveres da renovação, porque sempre, agora a igreja, de volta à palavra, mas também precisava de ter ações da intervenção de Deus, para que a igreja permaneça viva, ativa, atuante, cumprindo a sua missão e o seu propósito na terra. Nesses grandes feitos de Deus, nós estamos mostrando isso, para que nós possamos entender o que significa um grande feito de Deus. Então chega até nós através da renovação. As igrejas históricas são renovadas, impactadas, missionários são usados, pessoas das mais simples, como nosso irmão Simon, lá na rua Azusa, em uma reunião simples de oração, vira um mover mundial.
e aonde dali 2 missionários suecos são trazidos aqui para o Brasil, e do Brasil entra o mover pentecostal, que era um mover de renovação, e que se transforma em muitas e muitas denominações renovadas, que na raiz deste mover vem o mover das igrejas históricas, a qual nós somos uma delas, batistas, presbiterianos, luteranos, todos renovados, na década já de 50, eu estou já pulando de 10 para 50, e aí começa esses moveres acontecendo, Deus fazendo feitos maravilhosos, grandes feitos, missionários sendo mortos, porque essas obras custam caro, irmãos, para muitos, para que Deus possa cumprir o seu propósito aqui na terra. Para os grandes feitos de Deus, creio que ficou claro, que nós pegamos lá desde Abraão, até agora, este momento, nós falamos aqui de umas 7 fases, elas com intervalos de 400, de 500, de 1000 anos. Mas ficou claro uma coisa que é comum, que em todos os grandes feitos de Deus, sempre tinham personagens, pessoas, que Deus achava, que Deus encontrava, para que pudesse cooperar com Ele no grande feito que Ele tinha para fazer. Em todos os moveres de Deus, em todos os atos de Deus, nunca Deus fez algo que somente dependeu dEle. Sempre alguém precisava ser encontrado, como Ele encontrou Abraão, lá voltando. Um homem lá em Ur dos Caldeus, numa terra idólatra, numa terra onde não tinham nem sequer conhecimento de Deus. Ele diz, farei de ti bendita todas as famílias da terra. Havia algo naquele coração que chamou a atenção de Deus. E veja se isso não é verdade, irmãos. Você conseguiria dar o seu filho querido, primogênito, amado, para o Senhor? Assim como Deus deu, né, futuramente daria no caso, né, eu estou voltando na época. Assim como Deus daria o seu filho por nós, Ele fez Abraão ali sentir esse gosto. Para ser um patriarca das nações, para ser um instrumento de bênção, tem que conhecer a marca da dor. Então ele chamou para imolar Isaac, e essa história é bem conhecida. Então olhe que todos estes homens, instrumentos para que Deus pudesse fazer aquela obra, se colocaram disponíveis para serem marcados, mesmo passando as mais diversas situações. Então eu faço uma pergunta impactante para nós agora, nesses dias que estamos vivendo. Israel, no período do cativeiro, imaginava que tudo tinha sido destruído, acabado. Aparecem pessoas, apareceu um Neemias, um Esdras, profetas do quilate de Elias. Hoje estamos agora vivendo um tempo tão difícil, as pessoas meio que embaraçadas, as pessoas agora com tanta comunidade, é tanto templo, é tanta igreja, é tanta coisa, e aí acontecem circunstâncias e tudo. A pergunta impactante é: Deus pode contar contigo, comigo, para continuar fazendo os seus grandes feitos? Abraão disse sim. Jacó, com todos os seus dilemas, disse sim. Moisés disse sim. Gago, indiferente. Gideão não queria, mas disse sim. Davi, todos estes homens passaram por experiências, tiveram que dizer sim. Lutero não queria dizer sim. E assim, irmãos, John Wesley, que foi o pioneiro dessas renovações todas, começam em John Wesley, na verdade, com o mover de santificação. Sofreu coisas terríveis. Mas, queridos, hoje nós estamos vivendo neste período. E a pergunta impactante é essa:
Você está permitindo Deus fazer grandes feitos? Deus pode contar contigo e comigo? Ou você é daqueles que vai andar como vai andar a humanidade? A igreja do Senhor Jesus é a salvaguarda, é o porto seguro, mas a igreja é formada de pessoas. E essas pessoas, Deus quer colocar uma marca para usar em períodos complicados. Períodos complicados. Pode dizer essa palavra comigo? Períodos complicados? Se você fosse me perguntar, pastor, qual foi o período que não foi complicado na Bíblia? Só teve um. O período antes do pecado. Até antes do pecado entrar no Éden não foi complicado, foi só bênção, não foi, Davi? Só bênção. Todo dia ali com Deus, na viração do dia, comunhão profunda, árvore da vida do ladinho, só eles viram a árvore da vida, né? E aí, meu irmão, naquela imensidão daquele jardim poderoso, abençoado, Deus ali, oh, tempo maravilhoso que nós não conhecemos, bom conhecer ainda, né? Amém. Mas depois que entrou o pecado, tudo foi complicação. Tempos em tempos é complicação, é caos, é desordem, é muita complicação, em todas as épocas. Então Deus faz grandes feitos em períodos complicados. Você crê nisso? Deus faz grande feito em período complicado, porém Ele quer usar eu e você. Quero agora sim ler um texto com você para que a gente possa, nesse contexto, aplicar esse texto de Jesus Cristo que está em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 29 e 30. Diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Você pode ler comigo o versículo 30? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. É tudo isso que nós falamos aqui na introdução. Depois da queda, tudo vira complicação, tudo vira guerra, tudo vira agora uma situação de luta. E Deus começa a partir de então a procurar os valentes para cumprir o seu propósito. E aqui ele mostra uma realidade. A realidade que Satanás tem amarrado pessoas, aprisionado pessoas, tem colocado caos na humanidade, seja através de cadeias, prisões, de vícios, de entretenimentos, não é? De problemas gerais que tem se vivido isso desde a queda do pecado, a começar daqueles dois irmãos que veio o primeiro homicídio. Então, meus amados, é caos e caos um atrás do outro. E o Senhor faz aqui a revelação. Como nós podemos entrar na casa do valente se nós não podemos amarrá-lo? Se nós não temos força para manietá-lo? Como pode? Ele faz uma pergunta: como pode alguém entrar na casa de um valente sem poder para amarrá-lo, manietá-lo? Esse poder que ele fala aqui para amarrar o inimigo, que é a pergunta que nós fazemos em meio a esses caos. Deus pode contar comigo e com você para cumprir o seu propósito e envergonhar o inimigo? Porque agora o texto mostra que nós temos o inimigo dia após dia, noite após noite. Para Gideão foram revelados os valentes de Gideão. Quem pode agora amarrar este valente? Então o Senhor, Ele nos dá duas coisas, irmãos, duas coisas: o poder e a autoridade. Então pense agora na igreja,
que ela só vira instituição, mas perde poder e perde autoridade. Não amarra o valente. Não amarra o inimigo. Porque aqui ele fala que nós só podemos conseguir entrar no território do inimigo se for com este poder, com esta autoridade. O policial não vai entrar numa casa de alguém, vir te prender, se ele está paisana, se ele não mostra uma credencial, se ele não tem uma autoridade sobre a vida dele. Ou é um mandato judicial, ou ele levanta aquela credencial e fala que está ali a serviço de uma lei, foi detectado isso, e aí com a autoridade ele prende, ele algema e leva no camburão, e aí o processo então começa. Mas precisa poder e autoridade. E é esse poder e autoridade que Jesus delegou para a sua igreja, para nós discípulos. É o poder e autoridade que ele tem para o homem, até para aquele que ainda não é convertido. Ele está dizendo para vir, vinde a mim, você que está cansado, e eu vos aliviarei. Esse alívio já é manifestação de poder. Então esse poder e autoridade o Senhor quer derramar sobre nós. É a causa de nós, é como nós podemos vencer esse valente, esse inimigo, esse adversário, as adversidades, os tempos complicados, os tempos difíceis. Meus queridos, mas o que vem aqui na frente, o Senhor faz outra revelação. Ele diz aqui no 30, quem não é por mim, é contra mim. Ele só colocou, só tem dois lados. Os que estão comigo e os que estão contra mim. E muitos desses que estão dizendo aqui contra ele, não sabem que é contra ele. Ele está dizendo, quem comigo não ajunta, espalha. Essa frase que ele usou foi a frase da construção. Quem comigo não constrói, destrói. Quem não ajunta com o Senhor, vai espalhar. Então, por que vai espalhar? Porque não sabe amarrar o valente. Não tem autoridade para amarrar o valente. Não tem o poder para amarrar, vencer o inimigo. Então, em vez de se somar com o Senhor, ele, na verdade, se divide, ele espalha. Em vez de ele construir, fazer parte da construção, ele pode ser um instrumento para demolição, para desconstrução. E é isso que o Senhor está dizendo aqui muito claramente. Quem comigo não ajunta, espalha. De boa fé, a pessoa nunca vai dizer, poxa, eu quero espalhar na igreja. Eu quero perturbar na igreja. Eu quero desconstruir, eu quero destruir na igreja. Não. Mas só tem duas possibilidades. Ou somar, ou ajuntar com Cristo, ou espalhar. E isso está associado ao versículo anterior, que tem a ver com o valente. Ele entra como um sapatinho de algodão, de uma forma imperceptível, para que a pessoa não saiba que pode estar caindo numa teia, está caindo num laço, para que ele possa simplesmente, nos seus grandes feitos. Os grandes feitos de Deus não vai parar porque um país resolve aí bloquear, ou até mesmo, não, os grandes feitos de Deus, irmãos, é em todo o tempo, usando pessoas, usando a mim e a você. Amém, meus queridos? Você está aqui nesta noite, você pode não saber até de nada, mas Deus pode fazer uma visitação, até hoje aqui, com esta palavra, ou lá na sua casa, num sonho, e você ser um grande instrumento, como foi Gideão, como foi Moisés, como foi Abraão. Eles nem sonhavam que iam ser um canal de Deus. Mas só que no DNA deles, eles tinham uma característica de quando entendesse, eles estavam prontos para o desafio. E é isso que Deus quer, que você seja iluminado, que você possa conhecer este Deus, esta verdade, esse poder que está à nossa disposição. Não ficar dando uns passinhos vai lento, uma vez outra, aqui e acolá, eu posso contribuir com o reino de Deus. Não, é somando agora, não tem como mais a gente ficar com esse pensamento, porque ou eu ajunto, ou eu espalho, ou eu amarro o valente, ou eu deixo, deixa quieto, quero mexer com isso não. Eu não, deixa irmão mexer com isso, eu quero saber dessa autoridade não. Deus, Ele conta com todos nós nesta hora de crise, porque o inimigo está agora ficando mais valente, porque ele sabe que está terminando o tempo dele. Está usando os meios que ele pode, e eu não digo somente os meios do mundo, que já é uma prática dele,
mas ele está usando os meios até governamentais, políticos, financeiros, emocionais, os espirituais do mundo. Isso aí já tem acontecido, né? Isso é desde que o pecado entrou no mundo, as pessoas têm se escravizado. Mas ele está usando outros meios agora apelativos. Então isso, meus queridos, requer uma coisa que nós precisamos construir dentro de nós. Uma identidade que Deus possa usar. Amém? Uma identidade que Deus possa me fazer seu instrumento, mas com um resultado construtivo. Porque a palavra aqui, ajuntar e espalhar, é isso: construção ou desconstrução. E é isso que ele está dizendo, um resultado construtivo. E nesse resultado construtivo, eu quero só citar um exemplo para os irmãos, um exemplo para nós concluirmos essa primeira fase dessa pregação. Eu quero pegar o exemplo. Normalmente, nós pregadores, a gente tem assim uma fixação de pegar os nomes mais proeminentes da Bíblia para pregar sobre ele, que não tem coisa melhor do que você pregar sobre um Abraão, pregar sobre um Davi, né? Pregar sobre um Paulo. Eu pensei hoje, nesta noite, de trazer sobre a vida de Paulo. Gente, que riqueza! Mas aí você vai ficando, poxa, Paulo era membro do Sinédrio, Paulo era aquele homem. Então a gente fica assim um pouco que, sabe, meio distanciado do perfil de Paulo. Poxa, aquilo ali é só para o Paulo mesmo, só um Paulo tem condição de fazer aquilo. Só um Abraão podia fazer aquilo. Dançar na frente do povo, na entrada da arca, pelado, nu. Rapaz, isso é só para um Davi. Então vamos fazer o seguinte. Aí eu estava meditando, Senhor, tem que ser alguém que a gente possa se ver identificado. E eu pesquisando aqui na Bíblia, meditando, eu achei aqui um personagem, irmãos, que fez uma diferença brutal. Brutal é uma expressão, né? Fez uma diferença muito grande na vida de uma pessoa, como sendo instrumento para um grande feito de Deus. Uma pessoa desconhecida. Será que ela estava vivendo um dia bom? Será que ela estava vivendo maravilhosamente, como Neemias? Vamos ver? 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, nós temos uma história curtinha. Na verdade, a história é até um pouco longa, mas esse texto que nós vamos falar aqui é muito curto, que é só desse personagem. Versículo 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3. Diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela, a menina, à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Sabe por que você não conhece essa pessoa? Porque nem o nome foi registrado. Menina e jovem. Qual é o nome dela? Poxa, eu quero me inspirar, quero botar o nome do meu filho, da minha filha. Não posso mais, porque já estão tudo já, né? Mas, quem foi? Uma escrava. Naamã, na conquista que teve sobre Israel, comum, né? Nas conquistas trazerem as pessoas escravas. Aquela menina, uma israelita, foi trazida escrava e ficou aos cuidados da mulher de Naamã. Aqui diz que uma menina, quando fala a expressão menina, porque devia ser uma adolescente. Ele usa uma expressão jovem, porque ela devia ser uma adolescente de uns 15 anos de idade. Mas esta menina, ela passa aqui um testemunho muito poderoso para um grande feito de Deus. Primeiro testemunho que esta menina passa,
que ela estava numa fase muito complicada da sua vida, era uma escrava. Foi exilada, foi levada cativa. Estava como uma prisioneira, em serviço braçal. Ninguém sabe o que ela fazia antes. Na casa dos seus pais, devia ser mimada. Devia ter todo o conforto. Devia ter todo o amor que lhe era disponível. E ela deveria ter mesmo. Sabe por quê? Porque o que ela mostra aqui é que ela conhecia ensinos, princípios. Isso não era em qualquer ambiente familiar que era ensinado. Então, irmãos, ela estava na casa daquele que a levou cativa. E então ela soube pela sua senhora que aquele grande comandante, proeminente nas guerras e batalhas, tinha uma lepra, uma doença cruel, que não tinha cura. E ele tinha esse estigma na vida dele, ele tinha esse problema de ser um grande conquistador, mas um homem que estava caminhando para a morte. Uma grande frustração, ele era um tormento para a sua vida. Então esta menina poderia fazer como uma pessoa despreparada espiritualmente. Tomara que ele morra dessa lepra. Vou orar para que Deus não só dê a lepra, mas dê câncer. Porque ele invadiu o povo de Deus, me trouxe escrava, eu sendo uma bendita do Senhor, ele me trouxe para cá, que ele morra e pague, e sobre ele ainda cai um raio na cabeça, no dia da sua morte, para ficar bem claro qual é o meu Deus. Quero que ele morra da pior maneira possível. Irmãos, como tem crente feiticeiro, como tem crente vingativo, usando o nome de Deus para expor os seus sentimentos reais contra uma pessoa. Pessoas que têm dificuldade de perdoar, de amar, de relacionar. Então esta jovem, ela não faz isto. Ela demonstra aqui uma pessoa sarada na sua alma em pleno cativeiro. Não era uma mulher de 30 anos. Não era uma pessoa madura, jovens e adolescentes. Era uma menina que teve condições de dizer para a sua senhora: o meu senhor pode ser curado desta lepra se encontrar com o profeta da minha terra. Ela cria no poder de Deus. Ela sabia o que aconteceria se este homem não convertido se encontrasse com aquele que era um canal de Deus. Não era comum as pessoas virem até Eliseu, no caso aqui era Eliseu, não era comum vir até Eliseu pessoas assim leprosas serem curadas, irmão. Isso aqui era um fato inédito. Não tem esse registro, não tinha outro. Ela teve uma inspiração de fé mesmo, deste milagre, não porque ela viu isto acontecer, não porque ela tinha visto que alguém leproso, mas era porque ela cria no Deus que usava o Eliseu. E então aquela palavra foi impactante para aquela senhora, que ela passou para o Naamã, e Naamã ficou motivado a ir. E aí ele faz o protocolo, né, de diplomacia, fala com o seu rei, para que entrasse em contato com o rei lá de Israel, e aí foi feito toda uma diplomacia, todo um protocolo, como é feito entre as autoridades. Mas o que a gente vê aqui na história, o final da história, é que Naamã, ele vai ser curado, ele vai voltar curado dessa empreitada. Ele volta curado, mas tudo começa numa menina escrava, que tinha uma visão abençoada, e que Deus pôde fazer um grande feito através de uma menina escrava. Amém, irmãos? Então isso é inspirador a respeito do que Deus faz, como Deus faz, como Ele quer fazer, meu querido. Ele pode te usar nesta noite. Não há impedimento. Operando Deus, quem impedirá? Hoje você pode ter esta fé,
Você pode entender, Cristo morreu, Cristo venceu Satanás, mas como você crê nisto para alguém? Como você pode aplicar isso numa vida prática para alguém? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus ressuscita morto, Jesus voltará, amém? Como eu passo isso de forma prática para alguém? A lepra é o símbolo do pecado, da morte espiritual. A humanidade sem Cristo está leprosa. O homem sem Deus está leproso. A lepra é o símbolo do pecado, tanto na Velha Aliança como no Novo Testamento. A lepra, pela sua destruição, pelo seu poder de destruição mesmo, não é? Ela simboliza o que o pecado faz na vida do homem. Separa, isola, frustra a pessoa, mesmo diante de algumas conquistas. Mas ele tem lepra. É preciso uma voz profética. É preciso alguém com uma visão de Deus. É preciso alguém enxergar o que outros não enxergam. É preciso se ver sem poder acusar. É preciso se ver olhando a necessidade da alma. É nisso que Deus faz os seus grandes feitos. Porque as almas estão doentes. As almas estão perecendo. E Deus está nos chamando para que nós possamos anunciar. Quando Naamã vai ao rei, ele diz assim, o versículo 4 diz: então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim, assim falou a jovem. Que palavra bonita, que frase, né? Assim, assim falou a jovem. O que ele disse? Assim, assim falou a jovem. Traduz, Milena, isso daí. Assim, assim falou. Irmão, isso aqui é o querigma. Isso aqui é a proclamação profética, a proclamação de vitória. Você vê alguém e dizer para ela, o Senhor vai resolver o teu problema. O Senhor tem uma palavra de vitória para a tua vida. O Senhor tem alguém para usar em teu favor. Jesus morreu para que você não tenha morte espiritual. Ele quer te dar bênção para te livrar da maldição. Amém, queridos? Jesus está agora falando com você. O Senhor quer usar a nossa boca. Assim e assim falou aquela jovem. Assim e assim. Vai falar José, vai falar Maria, vai falar João, vai falar Terezinha, vai falar Rafael, vai falar Thaís. Assim e assim falou aquela jovem. Falou o que Deus vai fazer. Quantas pessoas estão se perdendo em falar o que não deve. Quantas pessoas estão se perdendo em fofocar, em levar conversa fiada, em falar mal um do outro. Mas assim e assim falou aquela jovem que Deus iria curar aquele homem de uma lepra, de uma doença incurável, se ele se encontrasse com um homem, um profeta de Deus. Assim falou aquela jovem. Nasceu um grande feito de Deus na vida daquele homem. Aquele homem foi muito abençoado. Grandes feitos de Deus acontecem através de pessoas simples como nós. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor e pedir: meu Deus, eu posso ser usado por Ti. Aplicando esta palavra, nestes dias, muitas pessoas estão aí deprimidas, muitas pessoas estão sem esperança, muitas pessoas estão desnorteadas, muitas pessoas estão olhando para o dia de amanhã sem nenhuma esperança. Mas assim e assim nós iremos falar que o mesmo Deus de Abraão, de Moisés, dos moveres de renovação, é o Deus que ainda está operando hoje. Você crê? Levante sua mão. Se você crê, levante as duas. Se você crê de todo o coração, dê glória a Deus. E se você crê mesmo de toda a convicção, diga: eu creio que o Senhor vai fazer isso comigo. Profetize, porque Deus que fez o milagre não foi o Eliseu. Não era o Eliseu
mas era Deus fazendo a obra. Amém, meus queridos? E assim nós vamos clamar para que Deus nos use, lá mesmo na nossa casa, na nossa vizinhança, levando uma palavra profética, levando uma palavra de restauração, mostrando que há sim uma fé atuante, em meios complicados, em dias complicados. Talvez você está vendo tanta gente falar mal, tanta gente negativa. Aquela menina não era negativa. Talvez você está sendo contaminado por mensagens de desânimo, mensagens, sabe, que estão diminuindo a fé. Mas aquela menina não se deixou abater. O mesmo Deus dela estava vivo. Mesmo cativa, prisioneira, mas ela sabia que o Deus do profeta Eliseu era o Deus dela, e ela seria, segundo o plano de Deus, as coisas aconteceriam conforme a vontade do Senhor. E eu creio que nesta noite o plano de Deus não cessou na tua vida. Eu creio que tudo que Deus tem ainda a fazer ainda não foi interrompido, porque o Senhor permitiu você chegar até aqui, você está superando e vencendo essas etapas. Deus quer te usar poderosamente, mais do que você pode pensar. Talvez se você não tenha ajuntado como devia, talvez tenha até espalhado, mas hoje o Senhor te diz, é hora de ajuntar comigo. Eis que eu te darei autoridade e poder para amarrar o valente que está diante de ti. Talvez você tenha me perguntado como eu faço, Senhor. É através de ti, é através de você. Eu tenho poder, eu tenho autoridade que eu delego a quem eu quero. Como eu quero, na hora que eu quero. Eu sou o Senhor, diz o Senhor. Confia nesta autoridade, neste poder, porque Pentecoste foi visível o mover de Deus presente. Emanuel, Deus conosco. Deus está aqui nesta noite. Deus está conosco durante esta crise, esses dias cruéis. Coisas maiores vão acontecer através de mim e de você, através dos GDs, através do discipulado, através da evangelização. Pessoas vão conhecer em período de crise que o Deus que nós servimos é o Deus perito em crises. É o Deus que visita na hora da crise, é o Deus que traz poder, unção, milagres na hora da crise. Queria que você concordasse isso em nome de Jesus. O ministério está agora aí sendo inspirado aí para ministrar um louvor. Nós vamos receber essa inspiração de fé, de ato profético, de crer, de saber que Deus quer nos fazer como instrumento seu nesses dias tão difíceis. Deixa o Senhor falar contigo, deixa o Senhor te ministrar nesta hora. Aleluia.